Olá, senhores. Vou falar aqui um pouco da palavra de Deus. Eu vou colocar dois textos bíblicos. Eu não vou citar aqui livro, capítulo, versículo, mas qualquer um pode procurar no Google e vai encontrar o que eu estou dizendo. Primeiro, eu vou me reportar a um período de Salomão, de Davi, e o outro período depois de Cristo, com Paulo, apóstolo Paulo. Nós temos um salmo muito lindo e muito conhecido em que Davi fala que no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmo é lindo, todo ele, maravilhoso. Mas um dia desse eu estava ouvindo na internet alguém dizer: como o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Se tem gente que tem suas contas para pagar, se tem gente que falta tudo, como é que pode? Como é que esse pessoal acredita em Deus? E a pessoa não entendeu nada. Para responder esse texto, eu vou no outro texto de Paulo. Paulo estava na cadeia, preso. E lá ele diz, no final do texto, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E vamos juntar os dois textos. Lá estava um rei. Poderia-se dizer que nada faltaria a um rei. Mas lá estava Paulo, que estava na prisão. Diferente. Mas o texto responde, um responde ao outro. Porque lá, o rei, ele não está falando de coisas materiais. Tanto ele fala: refrigera minha alma, me faz caminhar em águas tranquilas, caminhar em verdes pastos. Então ele fala daquilo que é mais subjetivo do ponto de vista do prazer humano e não dos bens materiais que ele tivesse. Ele está falando de Deus. Que se ele tem Deus, ele tem tudo. Porque no mundo material, por mais que você possa ter milhares de coisas na mão, de consumo, de prazeres, mas não é tudo. Tudo para Davi ou Salomão, tudo é Deus. Se tem Deus, ele está protegido dos inimigos. Ele não glorifica os bens materiais. Tem pessoas hoje que, se falta-lhe o dinheiro, que se elas entram em falência por causa do dinheiro, elas se matam. Tem pessoas que não têm resiliência quando elas estão passando por uma dificuldade maior ou em cárceres aprisionadas. Aí nós vamos lá em Paulo. Paulo estava encarcerado. A igreja que estava crescendo, ela se juntou para ajudar Paulo financeiramente lá. E Paulo não quis receber esse dinheiro. Porque ele disse que ele trabalhava lá no cárcere. No texto, que lá no final ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, ele fala antes que ele passou pelo bom momento, que ele teve recursos, que ele teve condições e também passou por dificuldades, tanto nas dificuldades ou em boas condições, ele sabia e conhecia como é que era. E tudo ele pode naquele que ele fortalece, que é o Senhor. Então não tem texto mais forte do que os dois textos, tanto no exemplo para quem tem tudo como rei, materialmente, como alguém que estava no cárcere, como Paulo. E isso, o rei não estava falando do seu poder, mas ele estava, porque um rei passa por muita, principalmente na época de Davi e Salomão, por conspirações, por perseguições, por guerras, por decisões difíceis em prol da coletividade. Mas ele tinha Deus. E Paulo, mesmo na dificuldade, tinha Deus. Tanto que ele diz em outro texto que ele lutou a boa luta, e é isso que nós temos que ter no coração. Passar por dificuldades, todo mundo passa, mas a gente tem